Pronto. Então, vamos continuar aqui do capítulo Quem Te Disse, que faz parte da segunda parte do capítulo, não é do capítulo, né? Ele divide aqui o livro em partes, né? Então, essa aqui é a segunda parte, que é do irreal para o real. Então, nós paramos Certo. aqui, deixa eu ver, vou subir um pouquinho, aqui o texto, só para a gente dar uma recapitulada no parágrafo anterior. Então, vamos lá. Aqui. Eu vou ler de novo, embora a gente já falou desse parágrafo aqui, a gente vai ler novamente. Vamos lá. Que esse parágrafo ele é sensacional, assim como toda a obra dele, né? Mas esse aqui tem um quezinho aqui no final. Na realidade, tal conhecimento pertence ao reino da teoria, da crença, dos conceitos humanos. Devemos estar dispostos a encarar toda e qualquer condição, boa ou má, na nossa vida, no país ou no mundo, com uma convicção. Eu renuncio a vocês, a ambas. Daqui em diante, não mais reconhecerei nem bem e nem mal. Conheço apenas Deus manifesto. Pela visão espiritual, eu observo a consciência. Então, olha só. Pela visão espiritual. Então, não é uma visão material. Né? Uhum. Não é uma visão materialista. É uma visão totalmente espiritualista. Eu observo, e é interessante que eu estava conversando aqui há pouco com o pessoal do Advaita, né? Uns estudantes bem avançados que já estudaram outras obras, como o Bhagavad Gita e o Yoga e etc. Então, a gente falando do observador, né? Quando a mente ela está nesse turbilhão de pensamentos negativos, sentimentos negativos, né? Focada em passado, projetando um futuro, ela é muito cruel, né? Essa mente ela é ardilosa. É verdade. E eu me peguei nesses dias nesse estado, e olha só o que ela faz com você. Ela pega todo esse conhecimento que você adquiriu, seja aqui como o Joel, seja o curso em Milagres, o Advaita Vedanta, você pega aí ensinamentos de mestres que se autorrealizaram, e ela fala assim para você, tá vendo? Todo o conhecimento e você não consegue sair desse estado. Uhum. Não Bem isso. consegue aplicar. Olha isso. E vem uma culpa, né? Um auto-julgamento, uma autocobrança do tipo, como é que eu ainda, né? Com tanto conhecimento adquirido, tanta, não vou dizer sabedoria, porque sabedoria é quando você coloca em prática, né? Como é que eu, né, estudando todas essas coisas, eu ainda não consigo colocar tudo isso em prática? É isso que ela fala para você. Olha isso. É. Então, Te leva para uns lugares bem estranhos, né? então é exatamente isso que ele está falando, né? Eu não reconheço mais essas condições de bom ou ruim, né? Ou da minha própria vida, ou da questão do país, do mundo, de outras pessoas, etc. Mas eu renuncio a tudo isso. E aí ele vem, né? Pela visão espiritualista, eu observo a consciência manifestando a si mesma em formas imortais, eternas, harmoniosas e abundantes. Então, eu só vejo o que está por trás da aparência. Eu não olho mais para as aparências. A aparência daquela pessoa que entre aspas, me magoou, ou que disse tal coisa, ou aquela aparência de escassez, aquela aparência de desamor, de miséria. Então, eu só consigo ver agora, eu observo a consciência se manifestando a si mesma. Então,
todas as formas que existem aqui, imagens que existem aqui, por trás desse pano, né, desse véu, é a própria consciência se manifestando, né? E aí ele dá uma jogadinha aí para nós, no sentido de apaziguar e de você se manter num lugar neutro, que é, e aí então ele cita, daqui em diante só aceitarei a revelação da criação verdadeira, onde há luz sem que haja sol e onde tudo é amor. Então ele está dizendo para si mesmo, a partir desse momento, eu só reconheço a criação verdadeira, que tem a ver com a parte aqui do irreal, né? E que tudo tem luz, que é independente se há um sol, se há um dia bonito, se há um dia feio, se há trovoada, se há tempestades, né? Eu não me apego mais a isso. Então, eu só aceito a criação verdadeira, o que está por trás de tudo isso, o que está me apresentando como aparência, eu não compro mais. Eu descarto. Tá? É isso que ele quer dizer nesse trecho aqui. Aí a gente continua aqui. Não há outro caminho. E quer estejamos, quer não dispostos a aceitar essa ideia, ou seja, goste ou você não goste, né? O segredo do viver harmoniosamente reside na capacidade de nos privarmos de todas as nossas apreciações e julgamentos sobre situações e pessoas. O que ele quer dizer com isso? Eu sou capaz de abrir mão de tudo isso? Eu não sou. Às vezes Então, eu sou. Né? Então, né? Então, o que ele fala aqui, ó, a harmonia, ela está onde? Na capacidade que eu tenho de reconhecer isso o tempo todo. Esse é o segredo. De eu ser capaz de olhar para tudo isso, para essas formas e imagens, né? Formas, pensamentos, e imagens que estão sendo projetadas, e sair do meu julgamento sobre o que eu estou observando. Então, eu tenho que me privar até mesmo das minhas apreciações. Apreciações como assim, Ivan? As coisas que tu gosta, quer dizer? O que seriam essas apreciações? Exato, eu aprecio o pôr do sol. Então, aquilo ali para mim é lindo, mas aí quando vem uma tempestade, eu não gosto muito. Ah, certo. Você tá entendendo? Uhum. Eu aprecio estar no meio de outras pessoas. Eu preciso ter um núcleo social. Todo final de semana eu aprecio estar no meio de amigos. Uhum. Preciso vivenciar aquela situação. Olha aqui, apreciação e julgamento sobre situações e pessoas. Então, assim, até mesmo aquilo que a mente julga como sendo bom, como sendo prazeroso, gostoso, bom, sem bom, prejudicar ninguém. eu devo. Exatamente. O que eu devo fazer nesse momento? Eu me distancio, né? Eu me distancio desse julgamento, eu me distancio dessa classificação de julgar aquilo para mim como sendo bom ou ruim. Por quê? Porque quem é que está julgando se não a mente? A consciência, ela simplesmente é. Tá? Pelo Advaita, a consciência ela não deseja nada. A consciência ela apenas é. Ela não escolhe nada ali. Ela apenas está ocorrendo. Então, ela não julga se um dia está bonito, se um dia está feio, se aquela pessoa é mal, se aquela pessoa é boa, se essa situação é boa ou ruim. Ela simplesmente é. Assim como a gente fala Deus é, não tem classificação, não tem atributos ali. Tá?
É isso que ele quer dizer. Então, vamos um pouco mais além. É difícil fazer isso, porque no começo temos de viver uma vida dupla. Por exemplo, é inevitável que tomemos conhecimento do mal no mundo, más condições, então o quê? Más condições e às vezes más pessoas. Não há dúvida de que, como fez o mestre, poderemos precisar expulsar aqueles homens maus que ocupam lugares importantes no governo para fora do templo, votando contra eles e expondo sua corrupção ao mundo. Embora tudo deva ser feito com tal desprendimento, como se fôssemos interpretar um papel na peça. E é um personagem. Tudo é um personagem. Nós vivemos num mundo de personagens, nós vivemos num mundo projetado com um monte de personagens sobre você mesmo. São várias imagens, vários papéis de você mesmo representando dentro desse cenário. O que ele quer dizer? Que no começo ainda temos que viver uma vida dupla. Eu ainda acabo fazendo escolha. Né? Deixa eu descer mais um pouco. Esse trecho dele é muito bom. É. Parece que tá falando da nossa realidade atual, né? Sim. Que... Mas é, né? Mas é o que é. Né? Aí, olha só, na peça da vida, seu papel pode ser o de um ladrão que roubou muito dinheiro. Mas o crime perpetrado na peça não o prejudicará e nem beneficiará. Porque a consciência ela não julga esse aspecto. Ela é ambos. Ela é tanto o ladrão que roubou, como aquele que é o... Vamos colocar um benfeitor aí, né? Que fez alguma coisa pelo próximo dentro desse cenário, né? Estaria só interpretando um papel e se comportando como o personagem exigia. Então, ali, o inconsciente daquele personagem, ele está exigindo, ali naquele momento, um papel de roubar. Tá? Sim. Mas nós vamos chegar aqui na questão da lei kármica aqui, tá? Não é porque existe um papel ali, nesse sentido, que não está isento, né? O que ele quer dizer é o seguinte: em última instância, no campo da consciência, isso aqui é só um cenário, isso aqui é uma fantasia, é um sonho, tá? Aí ele complementa aqui. Um ator não deve ser um vilão para fazer esse papel. Então, olha que sacada genial dele. Por isso que o Proverbial do Silêncio ele é pura de vai atenção. O que ele quer dizer aqui? A consciência que está por trás desse papel equivocado é pura e perfeita. É só consciência. Então, ele não é que ele é mau. Ele em essência, não é mau. Ele não precisa ser mau para fazer um papel. Então, a gente cai naquela questão que o Joel fala, que é do ser impessoal. Né? A consciência ela é impessoal. Deus é impessoal. Não está ligado à pessoa. Nunca esteve. Né? Aí ele complementa. Apenas representa. E tão logo desça o pano, retira a maquiagem e volta a ser ele mesmo. E aí eu faço um adendo aqui. Apenas representa. E tão logo a inconsciência desaparece, retira-se a ignorância do eu e a consciência brilha. Ok? Top. Até ficou bonito, né? Nossa! É isso. Ele sabia disso. Né? Eu sabia disso. Então, vou continuar. Mas vamos
falar aqui um pouco da lei kármica, embora a gente já falou disso aqui nessa obra, mas vamos falar desse cenário aqui, para a gente não estar equivocado. Certo. O eu aqui, tá? O eu, o personagem que está inconsciente, que não, que desconhece esse ser real, ele está equivocado. Até mesmo que é bonzinho, ele está equivocado. Ele está vivendo uma vida mundana. É a vida do mundo, ok? E até mesmo aqueles que se julgam bons podem em algum momento estar equivocados e eles estão pelas leis universais. Ele só deixa de estar pela lei universal. Isso aí eu postei, inclusive, recentemente no WhatsApp e no Telegram, um trecho do Joel, que é do livro Transformação na Consciência, que ele fala disso. Até o momento que você seja liberado pela verdadeira integridade, você ainda continua estando pelas leis. É. Nossa, eu não tive tempo de ler as coisas que tu postou essa semana, guria. Hoje de noite é que eu ia ler, né? Recapitular, voltar, porque eu gosto de ler os textos e tudo. Mas essa semana foi pancada, não deu. Não vi isso aí que tu postou ainda. Não, mas tranquilo. Tá lá, entendeu? Eu até coloco uns trechos curtos, que é para a pessoa focar naquilo, entendeu? Reflete sobre aquele Entender, né? apontamento que foi colocado. E esse apontamento ele é sensacional, porque ele diz claramente nesse apontamento, até que você seja liberado, não é você que se libera. Não é No você. caso, a pessoa quando tipo, tá fazendo um papel mal, um Sim. nine da vida. Até mesmo, exatamente, até quando uma pessoa está equivocada ali, né? Está fazendo. Vamos colocar no mundo aqui dual, né? Existem os personagens, né? E você Sim. vê isso até nos filmes, né? A Marvel, né? Você tem os super-heróis E e tem os você tem os vilões. bandidos, os vilões e os super-heróis. O que os super-heróis fazem com os vilões? Eles matam. Se pegar e tiver oportunidade, ele mata. É. Ele não está equivocado? É, tá, né? Porque Então, se todo mundo é né? consciência, né? Então, ele ainda está equivocado. Mas o que o Joel está dizendo? Ainda assim, nesse estado, né, eu tenho que viver uma vida dupla. Então, o que seria essa vida dupla? É óbvio que, diante de eu roubar, matar e ser um trabalhador e de produzir algo para alguém, é melhor esse cenário. Com certeza. Né? Então, essa lei kármica, que eu estou para ela ainda roda no meu sistema enquanto eu não for erguido às alturas. Enquanto eu não Uhum. for liberado do meu eu, enquanto eu não crucificar, a gente coloca como ação, sendo eu que vou fazer isso. Não é. É uma vontade genuína, uma vontade sincera, é uma fé que a gente tem aqui, assim, profunda, né? Que a gente emana, no sentido de eu me reconheço como filho do Criador, eu me reconheço como ser real, e eu escolha estar nesse lugar. E essa vontade é uma vontade de essa força, ela é manifestada, acontece então a liberação. A consciência sabe. Nossa. Por isso que tem seres não, vamos colocar aqui humanos, né, autorrealizados, como Eckhart Tolle, como que até estão vivos, ele tem muitos que estão vivos. Ou os O que já Hélio partiram, Couto, muitos né? deles foi assim. O Hélio Couto. Você tem muitos assim, que é aquele impulsionamento da alma, do espírito, que vem assim e diz: não tem mais o que fazer, entendeu? É isso aqui. Quando esse desejo, eu vou colocar vontade, né? Porque desejo ainda está ligado muito ao ego. Mas quando essa vontade ela é genuína, ela é sincera,
acontece um movimento interno que é feito pela própria consciência de reconhecimento de si mesma, de se liberar de todos os equívocos e ilusões desse mundo. Aí sim é feita a liberação. E eu não fico mais pela lei da lei. Agora eu entro pela lei da graça. Mas enquanto eu ainda olhar para esse papel que ele está dizendo aqui, né? Para esse personagem, para esse eu, e ainda acreditar que existe esse equívoco que ele está colocando aqui, vai postergar essa liberação. Porque eu estou acreditando mais em uma ilusão do que no real. Certo. Tá? Então, a importância da gente viver uma vida dármica o tempo todo, ela é importantíssima. Porque a partir do momento que eu escolho viver uma vida dármica, eu não estou gerando mais karma. Eu posso ainda... A vida dármica seria tu tá sempre se vigiando, sempre praticando, sempre praticando, se vigiando, observando. A gente diz que é um reto viver, é um reto pensar, é um reto agir. Então, eu sou correta comigo mesmo e correta com os outros. Eu tenho pensamentos positivos, pensamentos, né, íntegros a meu respeito, a respeito dos isso outros. não vai... Seria o vigiar e sabe, orar da Bíblia, não né? vai tirar também... Sim, num certo ponto, sim. Mas, por exemplo, você às vezes pode ter uma emoção, de repente alguém falou alguma coisa e você ficou chateada, você sentiu raiva, você sentiu ódio, não tem problema. Olha para isso, seja sincero em relação a isso e libera. Porque senão você começa a virar sombra, né? Porque isso aí foi um estado ainda do eu de querer ter razão, né? De ainda perpetuar ali algo que não existe. Mas tá tudo bem, porque é um processo. Então, eu senti mesmo raiva ali. Eu senti raiva dessa situação, senti raiva dessa pessoa, ela fez tal coisa, ou eu senti raiva de mim mesmo por ter feito tal coisa. Libera. Olha para isso com sinceridade, né? E diga, né? Mente, eu sei que você está com raiva, eu sei que você está chateada, mas nós vamos liberar isso agora, porque isso não faz parte, né, da nossa integridade. Ponto. E trabalha nisso quantas vezes eu preciso, né? Porque às vezes isso fica rodando, tipo um disco riscado. A mente, ela é um eterno disco riscado. Ela vai e volta, de vez né? em quando ela traz de volta, né? Às vezes tu tá de boa, assim, vem aquele pensamento, aquela lembrança de uma coisa desagradável que tu fez e a gente libera isso, então, olha para isso e diz, eu fiz mesmo. Mas muito bom saber disso. É por isso a questão do auto-perdão aí, da autocompaixão. Eu senti isso mesmo, eu fiquei nesse estado, permaneci assim. Reconhece, né? Isso aqui não é meu. E se amanhã aparecer de novo, faz de novo o processo até dissolver. Mente, eu sei que você está aqui preocupada, você está projetando, você está bastante triste, ou você faz o processo, tipo, eu estou percebendo que a minha mente está tentando permanecer nesse estado, mas isso aqui não é meu, sabe? Fazer um processinho aí é um esforço que precisa ser feito no início, não tem como fugir, tá? É o que o Joel fala aqui, ó. Isso tem a ver com essa parte aqui, ó. Não há outro caminho. E quer estejamos, quer não disposto a aceitar essa ideia. Bom, é isso que ele está falando. Não há outro caminho. Você tem que fazer esse movimento. Tá? Aí ele continua aqui.
Assim é conosco. Dizemos e fazemos coisas nesse estado de dualismo em que vivemos. É que eu acho que deve ter alguma outra parte que eu pulei. Peraí. Não, é isso mesmo. Mas temos que aprender a ter um sorriso incrédulo dentro de nós mesmos, pois lembramos que somos apenas atores desempenhando um papel. E desse modo, não aceitamos as aparências como valores. Olha só. Lembramos que somos apenas atores. Então, são vários atores de mim mesmo. Né? E eu não aceito essa aparência. Aí ele continua. De fato, temos de censurar o mal. Às vezes temos de votar contra ele. Outras, temos de marchar contra ele. E, não raro, temos de corrigir crianças e até mesmo adultos. Então, veja, ele não fala aqui em nenhum momento de punição. Ele não fala aqui em nenhum momento de você sentir raiva, de você atacar o outro. Não. Ele está dizendo da correção, da integridade. Né? Porque violar aí o ser, né, em qualquer aspecto que seja, isso é um equívoco também. Né? Só que ele vai dizer aqui mais para frente, ou já disse também, né, já disse aqui, é o seguinte, é uma aparência. Mas isso não significa que eu tenho que aceitar isso como algo que vem, né, do ser real, porque ele está equivocado. Então, eu tenho que, às vezes, censurar aquilo. Às vezes, eu tenho que ir contra aquilo, porque aquilo não é íntegro. Então, até mesmo coisas pequenas, né? Por exemplo, você vê alguém, né, roubando alguma coisa na sua frente, ou alguém... Olha só, um cenário muito simples aqui, mas, por exemplo, vamos supor que você queira comprar um celular iPhone. Caríssimo, né? Hoje em dia, para quem não tem condições, o iPhone é um produto que requer investimento, né? E aí, para muitos é luxo, né? Para muitos é luxo, para outros não, mas para muitas pessoas é luxo. E aí vem uma pessoa que vira para você e fala assim, olha, eu consegui aqui o iPhone, o último modelo, pela metade do preço. Então, de 6 mil, eu consigo fazer para você por 3. Aí você fala assim, tem nota fiscal? Aí a pessoa fala, então, só que não tem nota fiscal. É roubado. Aí você... um caminhão pode ter sido furtado, entendeu? Roubado, assaltado. E as pessoas que assaltaram esse caminhão agora elas estão vendendo esses aparelhos. E aí, por um motivo qualquer, você descobre que o que ele está vendendo vem de um ato que não é íntegro. Você vai comprar o iPhone dele? Não. É que você cita o O que contrato, tá você roubando estaria junto com dizendo ele, né? para o universo se você estivesse... Então, você está dizendo para o universo o seguinte, né? Primeiro é a omissão. Eu não tenho nada a ver com isso. O que é um ledo engano. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu que roubei, mas você contribuiu pagando por algo que foi tirado de outra pessoa. Não importa se aquela empresa, ela, sei lá, por alguns motivos, aí a gente descobre que teve trabalho escravo. A gente não pode justificar um erro para o outro. Entendeu? Então, é isso que ele está falando aqui, ó. Às vezes temos que censurar o mal. Temos que ir contra ele. Porque em algum momento esse ciclo ele vai ter que ser rompido por alguém. Se todo mundo negasse comprar um produto desse, você acha mesmo que teria venda? Não, né? Se Não ninguém teria mais comprasse, não venda. teria.
Não teria, não Se teria ninguém roubo, não comprasse, teria então nada. a corrupção, ela. Exatamente. Então, é isso que ele quer falar aqui. Né? Eu tenho plena certeza que se um episódio desse chegasse para o Joel, ele negaria. Ele não pagaria. É disso que ele está falando. Né? É nesse sentido. Eu não tenho que fechar os olhos, mas foi ele que roubou. Ele é você. Ele é outro fragmento da sua consciência ali que está roubando. Verdade. Então você está dizendo para o universo o seguinte: eu concordo com isso. Inconscientemente você está dizendo, eu concordo com esse ato e eu estou para a lei do karma nesse sentido. Bah. Eu vou contar um caso aqui, não vou dar nomes, que não vem ao caso, é uma questão de ética, mas eu vou contar uma história rápida. Tem um conhecido que trabalha com contabilidade e ganhou muito dinheiro com contabilidade. Assim, muito, muito, ao ponto de comprar casas, carros, viagens, né? E aí rolava aí um boato de que muito do trabalho de contabilidade era para esquentar a carteira, então liberar aposentadoria para pessoas que não podiam ter e sonegação de imposto, tá? De grandes empresas. Não estamos falando aqui de pessoa física, não. Nós estamos falando aqui de empresários, comerciantes e tal. E essa pessoa, ela fez isso durante muito tempo, né? E recentemente, né, conversando com um amigo, esse amigo falou assim, eu falei, como é que tá o fulano, né? Tá tudo bem? Você nem sabe, a pessoa faliu. Eu falei, faliu? Tá com uma dívida aí de 800 mil reais pro banco. Nossa. Olha isso. Aí eu parei e falei, gente, essa lei é implacável. É É. óbvio que a pessoa não sabe disso, porque se soubesse, não faria. Mas eu achei que em nenhum momento fosse acontecer alguma coisa, porque já se pratica isso há muitos anos, tipo 20 anos. Né? E de repente, a pessoa faliu. Ela entrou numa dívida de 800 mil reais por ano. E teve que pagar, claro, né? Ou Bah. seja, tudo aquilo que foi feito equivocadamente teve que ser devolvido. Bah. Olha isso. Uma história bem simples, só para a gente sinalizar o que Joel está falando aqui. Então, vamos lá. Isso, porém, deve ser feito sem uma convicção real de nossa parte e reconhecendo que este é um mundo de aparências e as pessoas que nele habitam ainda não despertaram para o grande segredo da não existência de bem e de mal nas pessoas, nos lugares ou nas coisas. E temos de ser capazes de olhar para as pessoas à nossa volta com silenciosa anuência em nossa mente. E aí ele abre 2 pontos. Eu sei que neste cômodo não há ninguém ruim, nem pensamentos maus, nem ladrão e nem mentiroso entre os presentes. Mas não basta. Temos de ir um pouco além e acrescentar. Porém, não há ninguém bom. Hum. Né? Eu tiro toda a classificação, Não porque a tem mal consciência nem ela bom. não tem nem porque é dual. Né? É o que é. O que a gente fala é o que é. A pessoa é o que é. Aquela situação é o que é. Deus é. Né? É igual o capítulo da rosa. Uma rosa é uma rosa. É uma rosa. É uma rosa. É uma rosa. É só o que é. Você está entendendo? Uhum. Porque por trás ali do
pano de fundo é só consciência. Né? Certo. Mas lembrando do apontamento anterior. Né? Que aí eu entro no horário e vigiar sobre os meus atos também, sobre os meus pensamentos, sobre as minhas palavras, né, os meus comportamentos. No começo de nossa jornada metafísica, era difícil para muitos de nós não ver o mal. Porém, é muito mais difícil alcançar o estado de consciência que nos eleva acima do bem, acima de boa saúde e do bom suprimento, e nos recolhermos no reino da consciência, onde, mesmo que exteriormente vivamos uma vida comum, cultivamos uma profunda convicção. Não quero aceitar as aparências. Não as aceitarei. Ficarei no é. Deus é. E só Deus é. Não pode haver boa ou má condição. Só Deus pode ser. Então, a questão do eu sou, ela é o tempo todo. Eu sou. É o ser. É só ser. E o ser, ele não é mental. Ele está falando aqui, parece, de uma condição mental, mas não é mental. Porque se você ficar só na mente, não vai conseguir atingir o estado que ele está falando aqui. Eu vou falar isso de novo. Ó. Porém, é muito mais difícil alcançar o estado de consciência. É um estado de consciência. Não é mental. Só esse estado de consciência é capaz de me elevar acima dessa dualidade, acima desses pares opostos. E para E para isso eu alcançar, preciso sentir. sentir. Como assim, Vanessa? Explica melhor. Olha, aqui nessa terceira dimensão, a gente tem um conceito materialista, né? Então a gente tem aqui um condicionamento na mente que a gente precisa palpar. As coisas precisam ser percebidas através dos sentidos, dos 5 sentidos. Tá? Sim. Isso é um estado da mente. A mente, ela, quando ela projeta, ela recebe do externo, através dos 5 sentidos, a sua percepção. Né? A percepção de bonito, de feio, de bom, de ruim, de gostei, não gostei. Isso tudo são aspectos da mente. O ser real, ele tá ligado ao coração crístico. Tá? Entendi. O estado de consciência, ele não é mental. Estado de Consciência é coração, presença. consciência é um sentimento. Exatamente. Eu sinto ali que não há mais nada para ser julgado. Não há mais nada para ser considerado. Quando eu entro nesse estado de ser, aí sim, eu sou elevado acima da situação. Porque a mente, ela ainda tenta manipular. Então, por exemplo, é óbvio que você vai, no começo, você vai praticar isso. A porta de entrada é a mente. Então, você vê alguém assaltando uma loja, né? Então, o pessoal assaltou e saiu correndo. Você olhou para aquele cenário, né? Você fala, nossa, que bandido, né? Safado. Safado. A gente já vai pro, né? Tem que ser preso, né? Mas é um teatro, tá? Tem um cenário ali rodando, tem uma configuração ali, assim, tem um holograma ali rodando. Então os personagens estão interagindo. E você está interagindo com aquilo também, porque você está no sonho também. Quando eu já estou sentindo aqui, né, que existe uma neutralidade nesse sentido de bem e mal, não há ninguém bom,
não há ninguém ruim, mas também não há ninguém bom, eu vou olhar para essa cena e vou saber da representação. E isso não significa que para o mundo aqui da forma não vá ter suas consequências. Não vamos misturar os níveis. Senão vira uma zona. Né? Já quase não é, né? Mas fica pior. Então, os personagens, eles vão fazer o teatrinho. Vai ter que ir lá a polícia, correr, investigar, trazer o personagem. Ah, você vai ser preso porque você fez uma coisa que não devia. Ok. Né? Quando eu desdobro a minha consciência num estado de neutralidade, de reconhecimento que tudo isso aqui é um sonho, uma projeção de uma mente, aí sim, eu me levo até acima dessa condição. Porque aí eu vou julgar, nossa, que maravilha, esse policial aí prendeu o bandido. Eu estou julgando como uma ação boa. Que bom, né? Ele está preso, né? Isso é uma classificação da mente. Para a consciência, isso aí não. Ela nem leva em consideração, ela não está a parte disso, entendeu? Ela não está levando isso em consideração, ela nem compra isso. Porque é irreal para ela. Porque é ela se desdobrando. Mas vamos voltar lá, isso é um assunto complexo. Isso não significa que aquele personagem tenha que continuar fazendo aquele ato. Ele, em algum momento, vai ter que despertar, vai reconhecer o Cristo interno e vai sair desse equívoco. Porque a consciência é amor. Não tem nada fora desse lugar, entendeu? É só amor que é. E o amor não é lesar o outro. O amor não é punir o outro. Mas como esses personagens não sabem disso, eles estão voltados para o equívoco do irreal, eles estão acreditando que eles estão ali e que eles precisam desempenhar esses papéis, então eles estão escolhendo permanecer na lei universal e não na lei da graça. Só que eu que estou aqui já num estado de consciência mais significativo, eu estou observando tudo isso e reconhecendo o teatro. E aí eu digo, é o que é. Sem julgamento, sem classificar nada. Sem classificação, sem julgamento. Certo. Mas vamos um pouquinho mais profundo. Aí ele fala aqui. Não quero aceitar as aparências. Não as aceitarei. Ficarei no é. Deus é. É só Deus é. Não pode haver boa ou má condição. Eu sei que a questão, por exemplo, de suprimento é uma aparência. Certo? Certo. É uma linha muito tênue, muito sutil, muito delicada entre você ser passivo e ser pacífico nas suas situações. O que eu quero dizer? Faz sentido viver em miséria? Não. Não faz, né? Então, vamos lá, é uma aparência. Não faz sentido. Se eu sou filho, tudo que é do pai é meu, e tudo que está sobre essa terra é dele, e tudo também me pertence, então Tem algo eu não errado. posso ter mais dúvida, tem algo errado. É uma aparência? Sim. O que está por trás dessa aparência? O meu equívoco de achar que estou separado.
o não reconhecimento da filiação. Então você tem essa interpretação aqui, não as aceitarei, ficarei no é. Deus é só Deus Deus. é. E só Deus é. Então ele é em todo momento, em toda circunstância, em toda situação. Então, por trás daquela aparência de miséria, existe Deus. E ele precisa dissolver essa aparência. Ela é uma aparência. E eu estou acreditando nessa aparência. Por isso que o Hélio Couto fala, né? Não odeie a pobreza, não odeie a miséria. Não julgue a pobreza e a miséria. Tudo aquilo que resistirmos fortalece em nós. É. Mas até tu entender isso, ter consciência disso, conseguir praticar, Pai, revela minha verdade. vai-se uns dias, né? Não, tudo bem. Não tem problema. Não, vai anos. É, Não é dias, não. Vai muito tempo aí, porque nós estamos muito condicionados. Tá? é verdade. Então, esse capítulo dele é sensacional. Né? Eu vou deixar aqui para a próxima aula, porque Certo. Tem muita coisa, né, Van? Tem que ser está caindo várias esmiuçadinho. vezes. Então, eu vou deixar esse último trecho aqui. Não, fiz meu sozinho. Então, assim, é bastante interpretação, a gente esclarece o máximo que puder. Então, essa outra parte a gente finaliza e depois a gente vai entrar na mente incondicional. Ah, esse Ok? capítulo é bom. Ok. Muito obrigada. Muito bom. Tá travando bastante, né? A tua Bom, internet hoje. então eu vou desligar por aqui. Obrigada por você ter. Sim, hoje está bastante instável a internet. Sim, a minha está bem complicadinha hoje. Então, para a gente não estender aqui e cair de vez a aula, eu vou parar e a gente continua na próxima semana. Tá Tá bom? bom, amiga. Obrigada, viu? Boa noite. Então, vamos lá. Obrigada, obrigada, boa noite para você e fique com Deus. Você também. Tchau.